Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos iniciar a gravação dessa segunda aula, de acordo com esse novo modelo, que eu espero seja breve, mas que eu acho que vai deixar aí seus frutos e seus resultados. Espero que todos estejam bem, cuidando da saúde. Agora vamos falar da importância da gestão de materiais, de recursos materiais nas organizações. Para compreender o significado da administração de materiais, é necessário entender o significado de duas palavras. Da palavra administração, que é uma ciência que estuda os fenômenos organizacionais quanto ao local onde se realizam os serviços administrativos, implica um conjunto de regras que objetivam ordenar, controlar os processos organizacionais relacionados à produtividade, eficiência, para atingir um objetivo maior, que são os resultados. A palavra materiais assume o significado de um conjunto de instrumentos, equipamentos, ferramentas que são utilizadas em um serviço ou em um processo produtivo. Envolve mobiliário, utensílios de uma organização. Essas duas palavras conceituadas, elas implicam no gerenciamento dos recursos que estão disponíveis para a organização. Os recursos materiais, propriamente ditos, estão relacionados com o patrimônio da organização, e esse conjunto de processos materiais abre um papel para a atuação do administrador muito abrangente. Porque tudo isso envolve um conjunto de regras, de normas, que tem como objetivo ordenar os processos relacionados com os materiais colocados à disposição da organização. Segundo alguns autores, existem diversas formas de se conceituar a administração de materiais. Um deles diz que a administração de materiais é a função responsável pelo fluxo dos materiais, desde o fornecimento, passando pela produção, até a entrega ao consumidor final. Ou seja, planejamento, controle e administração logística. São variáveis que implicam administrar quantidade e tempo, que sempre serão objeto da administração de materiais e do administrador. É importante esclarecer que a administração de materiais tem uma razão de ser. Está focada
na utilização de maneira racional dos recursos da organização, de forma que eles possam ser maximizados. Deve apresentar um nível de serviço em consonância com o que é desejado. Resumindo, isso significa que a administração de materiais deve se preocupar em gerenciar adequadamente os fluxos de materiais ao longo dos processos, de forma que possa garantir sua melhor utilização, ao mesmo tempo, oferecendo um alto nível de serviços, sempre com foco no cliente. E quando nós falamos aqui de cliente, é bom lembrar que nós falamos de clientes internos e de clientes internos. Finalmente, nós podemos conceituar também a administração de materiais como sendo um conjunto de regras, normas que visam colocar ordem no fluxo de material que está à disposição da organização, como já falado, com o objetivo de maximizar para atingir os objetivos organizacionais e a satisfação do cliente. A administração de materiais tem uma importância fundamental no processo da organização. E é um processo evolutivo. Passou a ser essencial para manter o equilíbrio entre o que é oferecido para o cliente e o custo de tudo isso. A gestão do fluxo de materiais implica uma série de atividades que compõem os processos. Aqui tem uma máxima na gestão de materiais, porque ele tem que estar disponível o material certo, na hora certa, no lugar correto, em condições de utilização e por um custo que atenda às expectativas da organização e de seus clientes. Daí a importância de se utilizar as mais variadas ferramentas para que eu consiga prestar um serviço, fazer uma gestão de qualidade. Os japoneses têm muito que nos ensinar em relação a isso. Conforme eu já falei diversas vezes, a indústria japonesa, pós Segunda Guerra Mundial, teve que se reinventar. Fazendo uma pausa, é o que nós vamos ter que fazer agora, em função de tudo isso que está acontecendo no mundo. Nós vamos ter que nos reinventar. A economia não será a mesma. A economia americana, a economia chinesa, a economia brasileira, todas elas fortemente abaladas. O PIB mundial vai cair. E o processo de recuperação, ele é lento. Primeiro, nós temos que vencer o coronavírus. Envidar todos os esforços, dar a nossa contribuição, para depois estudarmos como fazer. Quais as lições que essa crise vai nos deixar? Quais os desafios que nós vamos ter que enfrentar? Assim como a gestão de materiais
teve que se reinventar ao longo dos anos, nós também teremos que nos reinventar nesse período pós-coronavírus. A área de materiais é, em essência, muito importante para a área operacional. E implica, né, numa tomada de decisões, né, que obedece aí a um sistema que causa impactos globais para todos. É importante, nesse processo, também é importante atender a importância da logística empresarial no processo de administração de materiais. A chamada logística empresarial é um conceito novo, inserido aí no processo da cadeia de suprimentos, que implica planejar, implementar, controlar fluxo, armazenamento, com eficiência, eficácia dos bens e serviços relacionados com o consumo, com a produção. A logística empresarial tem como objetivo atender as expectativas dos clientes e o propósito da organização. Como é possível perceber, o conceito é muito semelhante ao conceito de administração, que falamos há pouco. A logística, ela vai além, porque ela engloba todos os processos da organização. O conceito, ele deixa muito claro a existência de um fluxo de materiais e informações. Implica num fluxo físico alinhado a bens e serviços, para que a produção tenha um ganho significativo. A palavra logística, ela entrou aí no cotidiano das empresas a partir do momento que ocorreu a estabilização econômica, quando os responsáveis pela administração descobriram que os estoques elevados, na maioria das vezes, escondiam problemas. Estão lembrados que os japoneses chegam nos Estados Unidos, eles se assustam com os estoques americanos. Se assustam porque eles não têm espaço, não têm recursos materiais. Então, como que eles vão produzir e concorrer? Mas isso obriga os japoneses a inventarem, se reinventarem, criarem, inovarem, que é o que nós vamos ter que fazer. Isso se torna um fenômeno global. Então, a logística empresarial hoje, ela implica a logística como sistema, envolve subsistemas. O subsistema de suprimentos, o subsistema de produção, o subsistema de distribuição. Aqui cabe uma pergunta, né? Água, garganta. Qual o papel da administração de materiais na logística?
Na década de 70, mais ou menos, as empresas não davam muito atenção para as compras de matérias-primas e a sua administração. Tinham valores relativamente baixos, considerando todo o processo industrial. Portanto, a administração de materiais era algo que ficava em segundo plano. Foi nessa época que os compradores ganharam a fama de serem corruptíveis, pois muitos denegriam a imagem da categoria e da organização, obtendo ganhos, às vezes pessoais, com os administradores, com os fornecedores, para facilitar compras e fechamentos. Era um período em que os compradores, de uma forma geral, não tinham uma formação de nível superior. Consequentemente, também não tinham bons salários. Talvez isso. Por causa disso, muitos tentavam tirar proveito da situação para obter aí ganhos extras, ilícitos. No final dos anos 70 e começo dos anos 80, a situação se modificou. Acabou aquela fase de vamos produzir à vontade, fazer altos estoques e depois deixar para o departamento de vendas se incumbir de vender tudo. Até porque o mundo, de uma forma geral, né, sempre viveu momentos de crises. Crise do petróleo, crise da economia, crise de coronavírus. Né? No Brasil, o conceito de logística começou a surgir e ganhar corpo nas empresas, que necessitavam se diferenciar para concorrer. Então, a globalização começa muito forte no Brasil. As empresas europeias, americanas, já com seus padrões estabelecidos, e a indústria brasileira teve muita dificuldade de se adaptar. Consequentemente, teve que melhorar a logística, teve que melhorar a administração de materiais para conseguir economia de custos, que era importante. Então, a partir de agora, é importante comprar e administrar materiais, tanto quanto vender. Foi uma época, digamos assim, de limpeza dos departamentos de compras. Muitos funcionários foram dispensados, departamentos foram substituídos. Começou a se formar uma nova mentalidade na área de compras, com foco na administração de materiais. Então, a partir de agora, o administrador com formação superior ganha terreno nesse espaço. As empresas, para o setor de compras, de estoque, começam a contratar profissionais de nível superior, principalmente administradores. Administradores com a boa fluência verbal, com capacidade de argumentar e negociar. Profissionais com uma boa apresentação para representar a empresa. Percebe? O processo de evolução e de mudanças. Se o líder, a partir de agora, é exigido que ele tenha uma formação de nível superior, para a sua equipe, no mínimo, é exigido o nível técnico. O fator positivo de tudo isso é que os salários melhoram. E quem ficou parado no tempo, não foi cursar uma faculdade, não foi cursar um nível técnico,
esse teve muitas dificuldades de se inserir no mercado. Quem enxergou o futuro, quem foi proativo, quem se adaptou e percebeu as mudanças, conseguiu, por exemplo, melhores salários. Percebeu-se que o que acontecia, né, com os antigos compradores que abarrotavam os estoques com matérias-primas para não ter o risco de faltar material para a produção e serem cobrados. Esse conceito de muitos estoques lotados perdeu espaço, porque isso tem um custo muito alto. Além do custo do produto, você tem a questão do espaço do estoque. Os japoneses nos ensinaram isso. Os antigos compradores não tinham controles históricos de aquisições. Não tinham controle de fornecedor, de preço, de condição de pagamento, de prazos de entrega. Claro que não era esse caos, mas esse novo profissional que entra no setor de compras, que entra no setor de materiais, ele tem que ter noção de tudo isso. Ele tem que ter visão sistêmica. Não tinham controle técnicos para escolhas de fornecedores. Então, esse novo profissional, ele passa a qualificar os fornecedores, inclusive a capacitar os fornecedores, a classificá-los, quem é melhor, quem é pior, quem precisa melhorar, e a dar feedback, o que é mais importante. Hoje, a gente percebe que as coisas evoluíram porque você percebe que há um novo conceito aí, que é atender o cliente interno. A responsabilidade continua a mesma. Não pode faltar produto para a produção. Falta de material é sinônimo de desorganização, de incompetência. Então, o desafio do administrador é ter um estoque mínimo com um custo compatível com o lucro da organização. Tem que se adquirir prontamente para ter estoque mínimo, mas suficiente para atender a produção, que obviamente não pode parar. Então, os profissionais desta área hoje são considerados, nas empresas, ocupam cargos de destaque. Antes, eram compradores. Hoje, você percebe a mudança. Você tem, por exemplo, nas organizações, o analista de suprimentos. A visão muda, não é só o nome. Você tem a figura do analista de materiais, que implica a contratação de profissionais de nível superior. Cada empresa designa o cargo de uma forma particular, não é? Mas que a administração de materiais, pela sua importância, vai muito além do papel de compra. Isso aí vai. Os mercados hoje são muito complexos. Você percebe, né, quando a gente pensa aí em supermercados, quando a gente pensa em magazines, Mais Luiza e outras, né, a questão do varejo, a questão do e-commerce, que cresce muito no Brasil, no mundo inteiro, né? Agora, nesse momento de crise, por exemplo,
né? Hoje nós estamos vivendo um momento do delivery. Então, está faltando entregadores no mercado, né? Porque é lógico pensar, se é solicitado para as pessoas ficarem em casa, fazerem compra, né, alguém tem que entregar, com os devidos cuidados. Né? Então, se por um lado a economia de alguns setores parou, por outro lado houve o fomento. Né? Então, se você tem sua moto, sua bicicleta, é o momento de ganhar dinheiro. Né? Então, quando você tira, né, a palavra S, a letra S, na palavra crise, você tem o quê? Você tem a palavra CRI. Em momentos de crise, é importante criar. A administração de materiais envolve estudos econômicos, estudos das melhores técnicas de compra, comprar por lote, comprar por quantidade, e ao mesmo tempo ter o estoque mínimo. Olha, parece desproporcional, não é? Mas a ideia é o que já foi falado antes. Comprar na quantidade certa, na hora certa, no momento certo, fazendo o estoque certo. Um estoque regulado no sentido de controlado, que atenda no tempo certo. Hoje em dia é muito comum ter vários cursos de aperfeiçoamento para profissionais dessa área. Porque a faculdade tem o seu limite. É importante, meus parabéns, eu disse várias vezes para você que está fazendo faculdade. Mas no curso, né, a gente nunca aborda todos os assuntos. Daí a importância de se aperfeiçoar, fazer cursos nessa área. Você faz o curso de administração para atuar numa área de administração de materiais, né, que está intimamente ligada com a área de logística. Então, a pós-graduação em logística é um complemento que vai agregar um valor e te tornar um profissional melhor, mais valorizado. Com certeza, um profissional que vai entender sobre vários assuntos de uma forma sistêmica. O sistema de administração de materiais, que é um patrimônio da organização, permite compreender todas as áreas e sistemas envolvidos com esse processo e as suas características. Regras, normas, legislação. Quem for trabalhar numa empresa pública tem que entender a legislação relacionada com licitação. Mesmo em empresas privadas, você tem uma legislação que envolve, e não é só isso, você tem um sistema ético. Agora, por exemplo, nós temos uma situação bem delicada. Pessoas cobrando valores altos, né, no álcool gel. Nada ético, nada solidário. Por outro lado, você vê algumas indústrias se transformando. Então, eu estava vendo uma reportagem na TV de uma indústria de bebidas alcoólicas que parou a sua produção de bebidas para produzir álcool gel, que é um produto fundamental no controle do vírus. Aproveito para lembrar que você deve ter aí o seu álcool gel para você utilizar a todo momento. Eu tenho o meu frasquinho, não saio de casa, estou ficando muito tempo em casa, mas quando eu saio no elevador, nas maçanetas, onde eu passo a mão,
passo o álcool gel. Tenho que cuidar que eu faço parte do grupo de risco. Você tem aí um sistema que tem que ser entendido, e isso já está claro, né? Como um conjunto de elementos que constituem um todo dentro de uma organização, que interage com as mais variadas partes, que se relaciona com os diversos stakeholders para atingir um objetivo que é comum. Todas as partes da organização dependem de recursos materiais. Então é importante entender os seus processos, os seus sistemas. Né? A administração de materiais, ela tem funções que implicam num conjunto de atividades coordenadas, né, de tal forma que o administrador possa manter sintonia entre a produção e os setores, visando sempre resultados. Né? Essas atividades coordenadas por um administrador, elas implicam no processo de previsão de material, análise, tipo de material, quantidade de material, qualidade de material, aquisição, compras, inspeção, recebimento, armazenamento, fornecimento aos setores de produção, acompanhamento dos estoques, controle dos materiais estocados, conservação do material armazenado. Observe o conjunto de atividades, de processos que envolve a gestão de materiais. Se você é um profissional qualificado, que se especializou nisso, você tem espaço nesse mercado. Daí a importância de pensar todo o sistema. Além de tudo isso que nós já falamos, né, tem que se lembrar que isso muda continuamente. Tem que se pensar que todas as partes desse processo têm que funcionar direitinho. Que isso tem um custo, que não pode ser esquecido e tem que ser administrado. As funções na gestão de materiais, elas podem ser sintetizadas em 4 subsistemas. O subsistema de normalização, que tem por finalidade selecionar, padronizar, especificar os materiais, além de classificá-los e codificá-los de forma a garantir a uniformidade do que entra no processo produtivo. E, ao mesmo tempo, atender às exigências de qualidade por parte dos clientes. É o subsistema que responde à questão: o que comprar, armazenar, distribuir. Entende-se por normalização a forma como são organizadas as atividades, que se definem em normas e regras, bem como a elaboração, a publicação, disseminação do uso de normas e regras
com o objetivo de selecionar, avaliar, certificar fornecedores da organização, por exemplo. O subsistema de normalização ainda tem a responsabilidade de adequar tecnicamente os materiais que entram nos processos produtivos, dentro de determinados padrões, que envolve catalogação, classificação, de acordo com as características de cada material. Nós falamos do subsistema de normalização. Você tem o subsistema de controle, que tem a responsabilidade de fazer a gestão dos estoques disponíveis na organização e busca responder às questões: quando comprar, quanto comprar. Isso é fazer controle. É o subsistema responsável por garantir as quantidades necessárias, que devem estar disponíveis no lugar certo, no momento certo. Assim, é fundamental que as quantidades a serem adquiridas sejam as mais econômicas e adequadas ao processo produtivo. Isso passa por questões financeiras, porque implica no fluxo de caixa. O subsistema de controle, ele tem que ser visto, né, como uma forma de garantir o material certo, na quantidade certa, ao preço mais econômico possível, para garantir níveis de estoques adequados. Vamos falar agora do subsistema de aquisição, né, que é também chamado, né, de subsistema responsável pela compra de materiais necessário às operações da organização. Você tem aí o subsistema que trabalha com materiais inservíveis, com materiais que fazem parte do patrimônio da organização. Pode ser obsoleto futuramente ou não. O subsistema de aquisição, de compras, né, depende fundamentalmente de informações originadas lá no controle. Uma vez que é em virtude dessas informações que o sistema consegue realizar compras adequadas. O subsistema de aquisição, nós estamos falando da área de compras, atua em sintonia com os demais sistemas. Uma vez que para iniciar o processo de compra, são necessárias informações detalhadas do que se precisa comprar. Então, essas informações vêm de outras áreas da organização. Implica lá a homologação. Então, é importante saber o que se vai estocar para que se consiga assegurar que os materiais que a compra seja realizada de uma forma correta. Todas essas etapas, né, da área de compras, nós já falamos muita coisa sobre isso, né? Tem como objetivo fazer compras vantajosas. Você pode até comprar um pouco mais, se de repente você tem uma promoção. Se você tem onde guardar, se isso não vai gerar um custo de estoque. Aí é uma contradição, né? Porque muitas vezes você tem uma oportunidade de pegar uma promoção
aumentar o seu estoque, mas você não tem onde guardar. E aí você tem que alugar um espaço. Será que valeu a pena? A promoção? Esse é um desafio do administrador que trabalha nessa área. Porque na sequência você tem o sistema de armazenamento, que é o subsistema responsável pela recepção de materiais. Armazenamento e distribuição. As atividades do sistema de armazenamento, elas são relevantes para garantir a qualidade dos materiais. Porque se não tiver um armazenamento correto, corre um sério risco do material perder sua qualidade. No momento do recebimento, é necessário realizar um controle quantitativo e qualitativo. É necessário fazer conferência, contagem, contato direto com o transportador, pela qualidade desse transporte, se isso pode demorar, se não pode demorar. É necessário que tenham registro, que tenham documentos relacionados com contabilidade, com transporte. O setor ele tem a responsabilidade de averiguar a qualidade do material recebido e a quantidade. E o armazenamento tem que checar, né, se o que está sendo recebido está em consonância com as normas técnicas, com o que foi exigido, por exemplo, com o que foi especificado. Movimentação e transporte são duas atividades essenciais para o bom funcionamento da administração de recursos materiais. A movimentação, ela se refere ao trânsito interno dos materiais e externo de produtos, acabados ou não. E eles têm que ser adequados para que ocorra nos tempos certos. O transporte é um elo importante entre o fornecedor, a organização, o cliente, o centro de distribuição. Como a gente pode perceber, né, nós estamos falando de subsistemas que são o coração da administração de materiais, uma vez que asseguram o bom funcionamento da área. Nós estamos falando de 4 subsistemas que interagem e se complementam entre si. Planejamento, controle da produção, distribuição, independente do que se fala, né, tem que ter um alinhamento. Quando a gente fala, né, de recursos, nós temos que entender que as áreas que estão relacionadas com esses processos, a área de orçamento, a área de pesquisa e desenvolvimento, a área de planejamento e controle, planejamento e distribuição, logística, produção, administração de uma forma geral. Tudo isso causa impactos que devem ser administrados pelo administrador. Na atividade de administração de materiais, é importante se destacar normalizar e padronizar materiais, catalogar e classificar materiais, gerenciar estoques, adquirir, comprar materiais, fazer o acompanhamento das aquisições,
alienar materiais obsoletos que já não têm mais utilidades. Receber e inspecionar, controlar a qualidade e a quantidade. Controlar a movimentação interna, que implica transporte de materiais e de produtos. Realizar armazenamento. Todas essas atividades têm como principal objetivo conseguir economia de materiais no processo produtivo. Isso significa que é essencial uma boa atividade de planejamento para a realização dessas atividades. Eu vou colocar algumas questões no fórum, eu vou encaminhar atividades, repito, continuo à disposição, espero que a gente se encontre em breve presencialmente. Repito, se cuidem da saúde, cuidem da sua imunidade, vamos considerar as orientações das autoridades, acreditar que estão fazendo o melhor. A China já está em declínio. Por outro lado, o número de mortes na Itália é muito alto. Então, nós temos aí um aprendizado, que nós brasileiros saibamos aprender com os países que viveram isso de uma forma muito intensa, porque aqui no Brasil a coisa está apenas começando. Nos preocupa, mas se fizermos a coisa certa, iremos sair com perdas. Esse é um fato, já perdemos, a economia já perdeu, vidas já foram perdidas, mas vamos aprender para nos fortalecer e continuarmos aí buscando uma melhor qualidade de vida para todos nós. Fui.